Hoje a gente vai continuar o conteúdo e agora a gente vai começar a ver os eucariotos, tá? A gente vai começar com os eucariotos que são microscópicos, né? Os protistas, né? Os protozoários e as algas. E depois a gente vai começar a ver. A gente vai ver fungos, a gente vai ver plantas, a gente vai ver animais. Então, hoje, vamos ver os eucariotos, que são micro-organismos, tá? Dentro de eucária, a gente vai ter algumas características que são importantes. A presença do núcleo organizado, as organelas citoplasmáticas e a mitocôndria, tá? Qual que é a história, a hipótese evolutiva aqui? A gente tinha uma célula de procarioto, dentro do domínio arqueia. Essa célula começou a sofrer uma série de dobras de membrana, produzir uma série de estruturas de membranas, inclusive separando o DNA dentro do núcleo. E aí ela passou por um processo de endossimbiose. Ela se encontrou com uma proteobactéria alfa, ela englobou essa bactéria, e essa bactéria ela era capaz de fazer respiração celular, capaz de usar o oxigênio para oxidar a glicose até gás carbônico, e com isso produzir muita energia para essa célula. Então foi uma vantagem muito grande. Este cara aqui é um ancestral de todos os eucariotos conhecidos. Então todos os eucariotos têm mitocôndria. A partir daqui, essa linhagem se diversificou um pouco e foi dar origem a várias linhagens aqui, mas surgiu uma outra linhagem que fez esse processo novamente. Só que dessa vez, o processo de endossimbiose ocorreu com uma cianobactéria, tá? Essa cianobactéria, ela é capaz de fazer fotossíntese, igual as plantas fazem. E esta linhagem aqui foi dar origem à linhagem das algas verdes, das algas vermelhas e das plantas. Tá? Essas três linhagens surgiram a partir daqui. A gente tem algumas evidências ao longo do registro fóssil de quando mais ou menos isso ocorreu. Veja, a gente tem aqui tempo em bilhões de anos e a concentração de oxigênio na atmosfera. Inicialmente, a atmosfera não tinha oxigênio, era uma atmosfera muito diferente da atmosfera que a gente tem hoje, tá? Com o surgimento da fotossíntese, quando as cianobactérias inventaram a fotossíntese, começa a acumular oxigênio nos mares, na atmosfera, e também o oxigênio começa a produzir as formações de ferro, né? Óxido de ferro. Durante um período, há um crescimento rápido da concentração de oxigênio na atmosfera. E depois isso se estabiliza. Esse período é chamado de revolução do oxigênio. É logo depois desse período que surgem os primeiros eucariotos. Então, a hipótese corrente é que a pressão seletiva que levou a esse processo e que deu sucesso tão grande para os eucariotos foi justamente o aumento da concentração de oxigênio. Por quê? Porque mitocôndrias são capazes de usar o oxigênio, que normalmente é uma coisa muito ruim para os procariotos, né? Porque o oxigênio ele é altamente oxidante, ele vai produzir compostos que são chamados de radicais livres dentro das células, como o caso do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Esses compostos acabam destruindo vários outros proteínas e coisas dentro da célula, e isso acaba levando a célula à morte. Só que a mitocôndria ela não só é capaz de tirar essa parte ruim do oxigênio, detoxificar o oxigênio da célula, como ela também é capaz de usar o oxigênio para produzir muito mais energia, através da respiração celular, tá? A partir da revolução do oxigênio, a maioria dos organismos que dominaram a face da Terra começaram a ser os eucariotos. E os eucariotos começaram a se diversificar, formar uma grande quantidade de linhagens e crescer, né? Inclusive gerar organismos multicelulares. O que aconteceu com as bactérias? Aquelas bactérias que conseguiram, né, começaram a metabolizar ou detoxificar o oxigênio, acabaram se tornando as bactérias mais abundantes também. A gente ainda tem bactérias anaeróbias, mas elas ficam restritas a alguns ambientes, né? No solo profundo, em fundos de lagos, onde você tenha
pouca mistura de água, então pouco oxigênio, elas estão restritas a alguns espaços. Então, os organismos que eram maioria aqui acabaram se tornando minoria, ocupando pequenos nichos onde você tem pouco oxigênio na face da Terra. Então, a ideia aqui é que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos têm uma origem única. Todas as mitocôndrias descendem de uma mesma mitocôndria e todos os cloroplastos descendem de um mesmo cloroplasto, tá? E depois houve diversificação nos diferentes grupos. Legal. Sabendo disso, o que normalmente a gente encontra, tá? Esse grupo, os eucariotos, ele vai ser dividido nos reinos plantas, animais, fungos e num reino, né, naquela classificação tradicional de 5 reinos chamado protista. Dentro de protista, a gente tinha tradicionalmente protozoários e algas. Então, protozoários e algas. Essa divisão é uma divisão não natural. Lembra que foi baseada em características ecológicas, tá? Então, os protozoários são eucariotos unicelulares que sejam heterótrofos, tá? Heterotróficos. Lembra que a gente viu, nesse caso, quimioheterotróficos, tá? Ou seja, eles usam compostos orgânicos produzidos por outros organismos para sobreviver. É daí que eles tiram a energia e o carbono deles. As algas são também eucariotas, geralmente têm parede celular e autótrofas. Mais especificamente, fotoautótrofas. Então, elas usam a energia luminosa e o carbono na forma, né, de CO2, gás carbônico, para produzir os compostos que elas precisam e para obter a energia que elas precisam. Então, todas elas vão possuir clorofila, algum tipo de clorofila e fazer fotossíntese, tá? Aqui, onde elas são mais importantes? No fitoplâncton, então elas têm uma importância muito grande nos ambientes aquáticos, uma importância ecológica muito grande nos ambientes aquáticos, porque elas são os únicos organismos que fazem fotossíntese nos ambientes aquáticos. Então, toda a cadeia alimentar aquática depende do fitoplâncton. Elas estão sozinhas no fitoplâncton? Não. Quem mais está no fitoplâncton? As cianobactérias, tá? Então, como o fitoplâncton é uma divisão exclusivamente ecológica, cianobactéria é autótrofo, faz fotossíntese, então tá no fitoplâncton. Então, no fitoplâncton, a gente tem as algas unicelulares e multicelulares. E dentro das algas eucariotas unicelulares, a gente tem as diatomáceas, os dinoflagelados e as algas douradas. Dentro das multicelulares, a gente tem aquele grupo que é parente de plantas. As algas vermelhas, as algas verdes e, além desse grupo que é parente de plantas, as algas pardas. A gente vai falar de cada uma dessas depois. Do lado dos protozoários, o que a gente tem? Normalmente, eles não têm parede celular e não têm clorofila. Normalmente. Tá? Porque, como essa divisão é uma divisão ecológica, se tem clorofila, então é uma alga. Tá? Muitos são de vida livre. A grande maioria, esmagadora maioria, são de vida livre. Mas alguns deles causam doenças em humanos. São parasitas e alguns são parasitas de humanos, tá? É um grupo muito heterogêneo, ele não forma um grupo natural. Eu vou mostrar para vocês. E os exemplos dos parasitas, e é importante que vocês retenham a informação sobre os parasitas, e isso vai estar também naquele resumo de conteúdo que eu deixei para vocês, porque é o que mais cai no vestibular, tá? Então, plasmódio, toxoplasma, trypanosoma, giardia, a gente vai falar sobre todos esses. São os animais, os protozoários que mais caem no vestibular. Então, olhando como é que é a estrutura. Esse aqui é um dos protozoários mais conhecidos, é o paramécio. É um protozoário aquático, pequenininho, bonitinho, dá pra ver no microscópio fácil. Então, se a gente conseguir ter uma aula prática, vocês vão ver. As algas estão aqui, né? A gente tem desde algas unicelulares, como são essas diatomáceas aqui, até algas multicelulares, como essa aqui, que até parece uma planta, né? Uma alga verde. Entretanto, essa divisão tradicional, baseada em ecologia, ela não bate com a história evolutiva dos grupos. Então, quando a gente vai fazer filogenia e olhar para a história evolutiva desses grupos, a gente vê que não bate. Então, eu marquei aqui, em verde, aquilo que são tradicionalmente chamados de algas. Então, aqui, ó, diatomáceas, algas douradas, algas pardas e dinoflagelados, as euglenas. As algas vermelhas, as algas verdes, né, que são divididas em 2 grupos. Ó as plantas aqui.
E eu marquei em vermelho aquilo que é chamado de protozoários. Então, aqui, ó, diplomonados e parabasalídeos. As giardias estão aqui. Aqui, apicomplexos, ciliados, foraminíferos, cercozoários e radiolários. O paramécio está aqui. E aqui a gente tem alguns parasitas importantes de humanos, tá? Aqui, amebas, tá? Todas essas são amebas. Um outro grupo que chama nuclearídeos e aqui coanoflagelados. Todos esses que estão marcados são protozoários. Veja que os coanoflagelados são grupo irmão dos animais e os nuclearídeos são grupo irmão dos fungos. E a gente tem aqui as plantas terrestres como grupo irmão das algas verdes. Então, existe toda uma mistura aí, tá? O que explica essa bagunça? Por que eu tenho organismos que fazem fotossíntese, portanto, são algas que são parentes de organismos que não fazem fotossíntese, que são protozoários? Ocorreram processos de endossimbiose chamadas secundária. Então, você tem aquela endossimbiose inicial que dá origem à linhagem das plantas, tá? Então, você tem um eucarioto ancestral que englobou uma cianobactéria e a partir daí deu origem à linhagem das plantas. Então, vai ser algas verdes, algas vermelhas e plantas. Essa linhagem passou um tempo e se diversificou em alga vermelha e a linhagem que dá origem às algas verdes e às plantas. Uma alga vermelha acabou sendo novamente englobada por um outro eucarioto que fazia parte já de outra linhagem. E essa linhagem foi dar origem aos dinoflagelados e aos estramenófilos. É interessante notar que os dinoflagelados eles vão ter um cloroplasto envolto por 3 membranas, tá? Que é uma evidência dessa endossimbiose secundária. O que aconteceu aqui? Bom, além das algas verdes que foram dar origem às algas verdes multicelulares, unicelulares e às plantas, uma alga verde unicelular acabou sofrendo endossimbiose secundária e dando origem tanto às euglenas quanto a esse grupinho aqui, que é um grupo pequeno chamado cloracnífera, tá? Eu vou mostrar esses grupos para vocês de novo na árvore. Então, ó lá. Então, ó, aqui, endossimbiose secundária. Então, todos esses estramenófilos estão aqui, ó, diatomácea, alga dourada e alga parda, e os dinoflagelados. Isso aqui foi uma endossimbiose secundária por alga vermelha. Euglenozoários estão aqui, ó, é um grupo de protozoários, aliás, é um grupo em que a maioria é parasita. E aí absorveu uma alga verde. Então, gerou as euglenas, que fazem fotossíntese. E a gente tem também aqui dentro desse grupo aquele último grupinho aqui, ó, que tem endossimbiose secundária também. Vou mostrar para eles mais pra frente, tá? Eu vou liberar o Kahoot para vocês fazerem. Se vocês quiserem, vocês podem responder essas questões ao final dessa aula, ok? Bom, e a diversidade de protistas? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês todos esses grupos, vou mostrar para vocês, falar dos nomes dos grupos, tentar entender um pouquinho da diversidade. Por que eu tô torturando vocês com isso? Porque essa é a última chance de vocês, de muitos de vocês, de ver diversidade biológica. E a diversidade de eucariotos é imensa. Vocês não podem sair do segundo ano achando que no mundo só tem bichinho e plantinha, tá bom? É isso. Os nomes, essas coisas, eu não vou cobrar de vocês em avaliação. O que eu vou cobrar? Os nomes dos grandes grupos, os 4 grandes grupos, e cada um dos parasitas que estão em cada um dos grupos. Então, a gente cai bastante no vestibular, a gente precisa saber o que é giardia, mais ou menos como é que funciona o ciclo dela, o que é o plasmódio, né? Mais ou menos como é que funciona o ciclo dele, que são tripanossomos, esse tipo de coisa vocês precisam saber. Então, o que é realmente importante tá lá naquele resumo de conteúdo de vocês, tá? Então, vamos olhar a diversidade desses grupos. Então, a gente vai olhar primeiro, nessa primeira aula, dois grupos importantes. O grupo Scavati e o Cladossar. Então, olhando aqui, ó, vamos começar falando dos Scavati. Aqui a gente tem os diplomonados e os parabalizados, além das euglenas, tá?
Como é que funciona? Diplomonados vão ter 2 núcleos de tamanhos iguais, olha lá os 2 núcleos, parece que ela tá sorrindo, tá? Múltiplos flagelos. A mitocôndria é muito reduzida, é tão reduzida que por muito tempo acreditou-se que eles não tinham mitocôndria. E eles são, portanto, anaeróbios, eles não utilizam oxigênio. Quem que é a pessoa famosa? Quem que é o organismo famoso nesse grupo? É a Giardia intestinalis, que ela causa giardias. Isso aqui é importante conhecer. Ela é um parasita intestinal. A transmissão é oral fecal. O que eu quero dizer com isso? Vai no cocô contamina a água, a mão, o pelo do cachorro. Você acaba passando a mão nisso e levando esses organismos até a sua boca. E aí você se contamina e aí você tem uma diarreia. Tá? Ela ocorre em várias espécies de mamíferos, isso acontece bastante em cachorro e é muito desagradável. Ela tem um cheiro característico de diarreia, depois que você conhece fica bem característico. E acontece muito com dono de cão. Às vezes você traz um filhotinho novo para casa, aconteceu isso comigo. Eu trouxe um filhotinho novo para casa e eu não sabia, ela tava com giardia. Ela começou a ter diarreia, levei no veterinário, o veterinário não percebeu o que era e eu acabei me contaminando e pegando também. Quando eu peguei, que eu vi, falei, é giardia. Aí eu levei ela no veterinário e falei assim, eu acho que é giardia, eu quero que teste. Ela falou assim, tá bom, vamos testar. E era giardia. Aí tomamos remédio, eu e o cachorro, resolveu, tá? Isso aqui é extremamente comum e contamina muitas lagoas, rios e ambientes aquáticos aqui em Campinas, tá? Eu tive um colega de graduação que fez trabalho com isso aqui, tem contaminação generalizada. E antigamente se achava que a giardia do cachorro era só do cachorro e ela não passava para pessoas, mas passa sim, tá? Então é um tipo de zoonose, em que você consegue pegar a doença de um outro animal. E no cachorro, o maior problema é que como eles se lambem muito, eles acabam depositando esses organismos ao longo do pelo, na língua, etc. E aí, quando ele vem, ele lambe você, ele brinca com você, você acaba ficando todinho contaminado. Bom, próximo grupo, Parabasalia. Muitos são de vida livre, muitos são endossimbiontes, vivem dentro de outros organismos, como endossimbiontes de insetos. Aqui nesse grupo a gente tem endossimbiontes importantíssimos, como os caras que moram dentro dos cupins e das baratas, que permitem que cupins e baratas façam a digestão da madeira, tá? O que acontece? Cupim come madeira, mas digerir celulose, que é aquela capinha que protege, né, a membrana externa, parede celular das plantas, é muito difícil. Pouquíssimos organismos na face da Terra conseguem digerir celulose e lignina. São compostos importantes da madeira. Quem que faz isso? Fungo e estes caras aqui. Então, todos os organismos que vão digerir celulose, digerem celulose porque tem associação com esse aqui, principalmente os animais, tá? Ou são fungos. Então, você tem cupim, você tem barata, você tem alguns desses tipos de protozoários vivendo dentro de intestino de coelho também, tá? Então, tem muitos deles que são endossimbiontes. Além desses endossimbiontes, quem que é famoso nesse grupo? A Trichomonas vaginalis, que é este cara aqui, é um Parabasalia, e ele é causador da tricomoníase, que é uma DST, ou IST, tá? Qual é a característica desse grupo? Ele vai ter essa dobra aqui, né, esse flagelo que passa por dentro de dobras de membrana, tá? Muitos são anaeróbios e flagelados. Esse cara é anaeróbio? Ele vive dentro do cupim, numa região que tem pouquíssimo oxigênio, tá? Ele tá lá digerindo a madeira pro cupim e o cupim tá cuidando dele de certa forma também, tá? Protegendo ele, mantendo um ambiente para ele viver que é pobre em oxigênio. E a Trichomonas, o que ela faz? Ela vai infestar principalmente o trato reprodutivo, né? Ela causa sintomas em mulheres, mas ela também pode infestar o trato reprodutivo masculino, o pênis, tá? E a transmissão ocorre por sexo sem camisinha. Beleza.
Passamos para o próximo grupo, que são os euglenozoários. Dentro dos euglenozoários, a gente tem dois grupos. As euglenas, que são essas daqui, que por muito tempo foram consideradas algas, tá? Porque elas possuem algas verdes vivendo dentro delas. E com isso elas fazem fotossíntese. Só que elas são organismos estranhos, porque elas conseguem se alterar entre ser autótrofo ou heterótrofo. O que vai depender do quê? Das condições do ambiente. Tem luz à vontade? Ela é autótrofa. Não tem luz, ela vai funcionar como um heterótrofo, porque ela, em sua origem, é um protozoário que tem uma alga verde vivendo dentro dela. Tá? Então, ela consegue alternar entre os dois estados. Elas podem estar, às vezes aparecem como algas, às vezes aparecem como protozoários. Depende de qual a idade do livro que vocês estão olhando, tá bom? Mas elas são parentes mais próximos de quem? Dos trypanosomas, tá? Desse grupo que é chamado de Kinetoplastidia, que é o grupo que está dentro de euglenozoário e é irmão dos euglenídeos. Eles estão aqui, ó, Kinetoplastides. Quem são esses caras? Os mais famosos, a Leishmania e o Trypanosoma cruzi. Todos esses caras são protozoários e a grande maioria é parasita. Vivem dentro da maior variedade possível de organismos que você possa imaginar. Até dentro de borboleta a gente tá achando trypanosomídeo, tá? Eles vão ter uma mitocôndria única, que tem um grânulozinho. Esse grânulozinho que dá pra ver aqui, tá vendo? Que é uma quantidade grande de DNA mitocondrial. A gente consegue observar aqui, ó. Aqui, por isso que ela fica corada do mesmo jeito que o núcleo. Ok? Essa é uma característica desse grupo. Por isso que é kinetoplastídeo. Cheios de cópia, então, de DNA mitocondrial. E eles vão se movimentar por flagelo, ó. São organismos flagelados. Opa! Então, famosos. Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, e as leishmanias, que causam leishmaniose. A gente tem, na verdade, 3 tripanosomias importantes para vocês lembrarem. A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, a doença do sono, que é causada pelo Trypanosoma brucei, e a leishmaniose, tá? A maioria dessas doenças vai ter 2 hospedeiros, com uma transmissão feita para o humano através de um hospedeiro inseto. No caso, a doença de Chagas, ela é transmitida pelo barbeiro, que é esse cara aqui. Ele é o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo é humano. A doença do sono é transmitida por essa mosca, que é chamada de mosca tsetse. Ela ocorre na África. E a leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, que é esse carinha aqui. A gente tem mais de um tipo de leishmaniose, inclusive, viu, gente? Bom, terminamos esse aqui. Agora vamos olhar para o clado SAR. O clado SAR está dividido em 3 grupos. Os estramenófilos, os alveolados e rizária. Desses, os estramenófilos todos são organismos fotossintéticos, tá? Então, vamos olhar primeiro para eles. As diatomáceas são unicelulares, autótrofas. Elas vão ter uma parede de silicato, tá? Sílica, que é um material próximo do vidro. E elas vão estar presentes tanto na água doce quanto na salgada. Inclusive, ao longo do tempo evolutivo, elas formaram grandes depósitos de fósseis conhecidos como diatomitos. O diatomito, ele é muito importante do ponto de vista industrial. Inclusive, a gente escova os nossos dentes com eles. Eles são usados como abrasivos na indústria como um todo, para fazer lixa, mas também nas pastas de dente, tá? As diatomáceas são extremamente abundantes no fitoplâncton, elas são responsáveis por uma grande parte da produção primária, ou seja, de toda a glicose que é produzida nos oceanos, ok? Tem essa diversidade linda de formas, as cores é só a difração da luz que vai causar essas cores, mas elas têm uma variedade incrível, linda de formas, tá? As algas douradas são quem? São unicelulares, podem ser coloniais, como aqui, você vê várias células juntinhas, vivem no plâncton, estão presentes na água doce, na água salgada. Essas daqui também podem sobreviver como heterótrofas às vezes, dependendo se tiver sem luz, em vez de elas morrerem como as plantas ou as algas, outras algas, elas simplesmente começam a funcionar como heterótrofas, tá? O que é outra evidência do passado delas de protozoário. Bom,
E as algas pardas? As algas pardas são todas multicelulares, não existe alga parda unicelular. São todas autótrofas, a grande maioria é marinha. Esse grupo é o grupo mais rico, é um grupo mais rico no ambiente marinho, tá? São organizadas em talos, lembram bastante plantas nesse sentido e tem uma diferenciação razoável, tá? Então aqui parece um caule, isso aqui parece uma folha, é tudo talo. Mas elas têm uma divisão, assim, de quase como tecidos e tal. Elas têm uma importância econômica enorme, inclusive na alimentação, tá? Então, elas são usadas, inclusive, para comer. Principalmente na culinária oriental. Vamos olhar como é que funciona o ciclo de vida. O ciclo de vida delas é muito parecido com o de algumas plantas, com alternância de gerações. Então, elas têm um esporófito, que é diploide, ele vai ter esporângios, onde são produzidos esporos por meiose. Esses esporos, eles vão gerar gametófitos, que são haploides. O masculino vai produzir gametas masculinos que nadam, que vão até os gametas femininos que não nadam. Ocorre fertilização, forma-se um zigoto, e esse zigoto se desenvolve num esporófito, igualzinho uma planta, tá? Na alternância de gerações, ambas as formas, haploide e diploide, são multicelulares. Isso é importante lembrar. A gente já falou sobre ciclos de vida, mas é importante lembrar que tanto esporófito quanto gametófito é multicelular. É isso que garante, isso que faz com que a gente chame de alternância de gerações. Isso não vai ocorrer em animais, por exemplo, em que as formas haploides não são multicelulares, são unicelulares, tá? Os dinoflagelados já estão num outro grupo, já não são mais estraminófilos. E eles são classificados sempre como algas, tá? São unicelulares, são flagelados, então eles têm vários flagelos. E metade deles é autótrofo ou mixótrofo, tá? Que faz tanto autótrofo quanto heterótrofo. E metade é heterótrofo, tá? Então, metade vai conseguir fazer fotossíntese e metade não consegue fazer fotossíntese. A maioria é marinho e eles vão fazer parte do fitoplâncton. Dois fenômenos muito bonitos, esse fenômeno é muito bonito, dois fenômenos importantes que a gente precisa lembrar. Bioluminescência, isso aqui ocorre à noite, às vezes, quando esse organismo, que é o Noctiluca, está se reproduzindo, ele vem para perto das praias, e quando a onda quebra, você consegue observar o fenômeno da bioluminescência. E a maré vermelha não é legal, tá? A maré vermelha são dinoflagelados que começaram a se reproduzir muito. Isso ocorre por causa de poluição orgânica na água, então excesso de compostos orgânicos, principalmente esgoto, tá? E esses organismos aqui, eles produzem toxinas. Então, essa água ela é tóxica, ela consegue matar os peixes e se a gente comer o peixe ou se tomar água, se nadar muito nessa água, também a gente pode passar mal. Então, os apicomplexos são o próximo grupo. É um grupo formado por todos os organismos que são parasitas, eles não vão ter nenhum tipo de estrutura locomotora, não tem flagelo, não tem cílio, nada. E os ciclos de vida são bastante complexos, tá? Para ajudar vocês a lembrarem, apicomplexos tem ciclos complexos. Aqui dentro a gente tem dois grupos importantes, são o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, e os plasmódios, que causam malária. Existem vários tipos de plasmódios, 4 são mais importantes na espécie humana, mas os dois mais conhecidos são o Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, tá? Como é que é o ciclo de vida da malária? Então, a gente tem esse transmissor aqui, que é um mosquito, é o Anopheles, é o mosquito da meia-noite, é um mosquito que faz zumbido na gente, no ouvido da gente à noite. Ele é todo pretinho, ele não tem as listrinhas do Aedes aegypti. E o parasita, tá? Dentro do mosquito é isso que tá aqui, e dentro do ser humano é isso que tá aqui. Então, o mosquito pica, inicia-se a infecção. Opa! Esses esporozoitos vão circular pelo sangue até chegar no fígado. Dentro do fígado, eles vão entrar dentro da célula hepática e começar a se reproduzir. E aí, eles vão sair de lá numa outra forma, que é uma forma chamada merozoito, tá? Essas formas redondinhas. Os merozoitos, por suas vezes, vão entrar dentro dos glóbulos vermelhos, infectar os glóbulos vermelhos, tá bom? Tem um glóbulo vermelho aqui, o merozoito tá aqui e ele tá entrando dentro do glóbulo vermelho. Eles vão se reproduzir lá dentro e vão
quando eles saem do glóbulo vermelho, eles estouram esses glóbulos vermelhos, tá? Esse rompimento causa uma febre. E essa febre não é constante, é uma febre que a gente chama de intermitente, ela tem intervalos. Os intervalos podem ser de 48 ou 72 horas. Isso vai depender o quê? Da espécie, qual que é a espécie, tá? Quando você tem a febre, esses merozoítos estouraram as células sanguíneas e estão circulando no sangue do paciente. É nesse momento que, se ele for picado por um outro mosquito, ele vai ter esses gametócitos que estão circulando. Tem os gametócitos femininos e os gametócitos masculinos. Dentro do mosquito, o que vai acontecer? O feminino fica lá paradinho, o masculino vai produzir esses gametas. Esses gametas vão se encontrar, então, masculino e feminino, ocorre a fertilização e a formação de um zigoto, tá? Todo mundo aqui é haploide, esse cara é diploide. Depois da formação do zigoto, ocorre uma meiose, e aqui são produzidos montes de esporozoítos, que vão ser liberados na saliva do mosquito, porque isso aqui está ocorrendo nas glândulas salivares. Então, quando o mosquito picar outra pessoa, ele vai transmitir o parasita, ok? O último grupo desse segundo clado são os ciliados, que incluem o paramécio. Eles são usados como modelos, tá? Toda vez que você tem aula e mostra para os alunos o que é um protozoário, o modelo protozoário de vida livre é o paramécio. São organismos ciliados, então eles têm uma série de cílios aqui na lateral que permite que eles se movimentam, e alguns deles se movimentam muito rápido, é muito legal ver. Eles têm essa estrutura aqui, que é tipo de um esôfago, ou citostoma, tá? Que é essa estrutura aqui, que é por onde eles usam os cílios para capturar as partículas alimentares, por exemplo, bactérias, tá? Eles vão formar, então, o vacúolo digestivo aqui, vão digerir isso aqui de forma intracelular. Vocês viram, vocês estão vendo esse ano, né? Ciência da natureza, onde vocês vão ver todo esse processo de digestão intracelular, e depois eles têm um poro em que eles conseguem liberar os restos da digestão. Então, olha aqui a digestão ocorrendo, os restos da digestão que serão liberados. Eles vão ter 2 núcleos. Nesse organismo que não está corado, não dá para ver os núcleos. Um macronúcleo e um micronúcleo. E um vacúolo contrátil. O que acontece com esses organismos? Eles são organismos de vida livre, aquático, e a maioria de água doce. Então, na água doce, o que vai acontecer? Por osmose, a água vai entrar em grandes quantidades dentro desse organismo, porque ele é mais concentrado que o meio em que ele vive. E aí ele tem essas estruturas aqui, que são vacúolos contrácteis, que permitem que ele expulse o excesso de água de dentro dele, tá? São heterotróficos, a maioria deles é predador de bactérias. Então, a gente tem aqui, o ciclo reprodutivo desses organismos. Eles vão ter pelo menos um macronúcleo e um micronúcleo. A composição genética deles é a mesma. O macronúcleo vai ter várias cópias do mesmo genoma que o micronúcleo tem, e o micronúcleo é um DNA que está todo condensadinho e não está ativamente transcrevendo. Enquanto que no macronúcleo a gente tem o controle de todas as funções do organismo. O que vai acontecer? Eles vão se reproduzir sempre por fissão binária, tá? Essa reprodução é sempre sexual, é assexual, mas eles podem trocar material genético num processo chamado conjugação. Então, 2 células vão se aproximar e ficam parcialmente grudadas. A gente tem o micronúcleo, que é diploide, vai sofrer meiose, produzir 4 micronúcleos haploides. 3 vão se desintegrar, sobra um que se duplica, aqui e aqui. Eles trocam, tá? Então, o vermelhinho foi pro lado de lá, o azulzinho foi pro lado de cá. Eles trocam e se separam. Depois que se separaram, o que acontece? Ocorre a fissão desses micronúcleos aqui. Agora você tem um micronúcleo verdadeiramente diploide. Esse vai passar por vários ciclos de mitose, então ele vai se duplicar várias vezes, produzindo 8. 4 desses 8 vão se tornar macronúcleos, e o macronúcleo anterior vai se desintegrar, tá? Desaparecer. Esses 4 aqui viraram macronúcleos, a gente tem 4 micronúcleos, e aí a célula se divide 2 vezes, gerando 4 paramécios, cada um deles com um macronúcleo e um micronúcleo, tá?
houve recombinação genética aqui, porque ele misturou metade do material genético de um com metade do material genético do outro, houve o processo de meiose, e aí a reprodução é separada da meiose, tá? Estágio separado. Esse clado acabou, a gente vai entrar agora nos radiolários, falar rapidamente deles. Eles são marinhos, heterótrofos, vão ter um esqueleto de silicato, tá? Igual às diatomáceas de sílica, e vários pseudópodes, são chamados falsos pés. São projeções da membrana que vão permitir que eles se movimentem, tá? São muito bonitos, tem várias estruturas diferentes. A gente tem os foraminíferos, que vão ter essa carapaçazinha externa, que é de carbonato de cálcio. Nessa carapaça também vão ter pseudópodes bem fininhos que passam, eles são muito ricos no registro fóssil, todos heterotróficos. E os cercozoários, que tem um grupo dentro dele, que é aquele grupo que eu falei originalmente, que é um grupo pequenininho, em que ocorreu endossimbiose secundária, tá? A maioria é heterotrófica, alguns são mixotróficos, que são esses caras aqui, em que houve endossimbiose secundária. Isso aqui são algas verdes que que sofreram o processo de endossimbiose. E ele pode alternar entre os estados de autótrofo e heterótrofo. A gente tem que alguns são parasitas de animais e plantas, tá? Ou predadores de bactérias em água doce, aqui é a carinha deles. E por hoje é só, vocês podem fazer as questões do Kahoot até a 8. A gente continua com os outros grupos na próxima aula, mas só para revisar aqui com vocês, a gente viu esse grupo aqui, escavatam, os diplomonados, os parabolizados e os eglenozoários, tá? Aqui dentro a gente tem o tripanossoma, aqui dentro a gente tem a tricomonas vaginalis e aqui a gente tem a giardia. Depois a gente viu esse clado grandão aqui que é dividido em 3 grupos. Os tramenófilos são as diatomáceas, algas douradas e algas pardas. Os alveolados, que incluem dinoflagelados, que são algas, lembra? Apicomplexos, onde a gente encontra o plasmódio, que causa malária. E os ciliados, que são os paramécios. Depois a gente viu risária, rapidamente. Foraminíferos, cercozoários e radiolários, tá bom? E para a próxima aula fica tudo isso daqui.